Beleza? Bom, a gente vai começar a falar sobre a parte do quê? De compressão de dado, correto? Obviamente, os algoritmos de compressão aí são vários, são N, né? Que é bem utilizado aí em qualquer parte da computação. A compressão, ela existe já faz tempo. E qual é o objetivo, né? Reduzir espaço, principalmente em disco, né? Em redes é muito utilizada essa parte de compressão. O protocolo em si, ele já tem, né, parte aí dele que já faz a compressão para um dado sair de um ponto ao outro, enfim, tá? Nessa parte aqui, ó, seria mais ou menos essa compressão que a gente acabou de comentar. Vamos lá, pessoal? Essa parte aqui, ó, de emissor e receptor, que é bem comum quando a gente está fazendo o quê? Essa parte de transmitir uma mensagem, né, de um ponto a outro. Em banco de dados, a gente não tem, na verdade, esse tipo, mas a intenção principal é reduzir o espaço físico que a gente está utilizando, tá? O que ele tem aqui, então? Aqui ele vai dar uma introdução sobre a parte de compressão, né? Que, na verdade, aqui ele vai por mapa de caracteres, né? Ó, que ele vai pegar, vai começar a tirar a estatística de palavras ou símbolos aí que são mais utilizados. Ele tenta pegar e agrupar esses símbolos aí, substituir por um outro símbolo, né, que tenha significados, correto? Então ele vai começar a explicar essa parte teórica aí, né? Ó, o cálculo utilizado para definir o valor leva a conta da probabilidade com cada símbolo que aparece na mensagem, né? Ó. Ele dá o nome aqui de entropia, né? Ó. Na teoria da informação, a quantidade de informação contida em uma mensagem é chamada de entropia. Enfim, são partes realmente aí que são bem da parte de compressão aí, né? Do assunto compressão. Aqui, ó, ele vai dar um exemplo do quê? Existe a compressão sem perda. Vamos lá? Existe aqui a compressão sem perda e a compressão com perda de dados. Onde a gente enxerga isso? Geralmente, é mais fácil a gente enxergar, por exemplo, na parte de imagens, correto? As compressões, geralmente, de imagem são, muitas vezes, com perda. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso famoso JPG, certo? O JPG por si, ele já é uma imagem comprimida, ele já é um arquivo comprimido. Se a gente colocar ele no arquivo zip lá, por exemplo, a gente consegue comprimir muito? Não, por quê? Porque ele já está comprimido, correto? Só que ele tem perda de resolução, tá? Por mais que se tenha lá boas qualidades, ele tem perda de resolução. Em máquinas fotográficas, eu não sei se vocês já viram, você consegue regular, principalmente as profissionais e as semiprofissionais, né? As profissionais e as semiprofissionais, ela tem aquele formato RAW. Vocês já viram isso daí? O modo RAW, ele é o quê? É a foto na íntegra, né? Inclusive, para fazer perícia, né, de criminalístico, por exemplo, se a foto não tiver nesse formato, não vale. Por quê? Porque esse formato é o formato que não dá para ser modificado tão facilmente assim. Correto? É o modo cru realmente da foto. Vai estar naquele formato e acabou. Em compensação, a quantidade de bytes que é utilizada é muito grande. Tá? Então, se você tem uma câmera lá de 16 megapixels, por exemplo, essa foto vai sair enorme. Ela é realmente a quantidade de bytes dela. Só que ela não tem perda nenhuma. Quando você usa a mesma máquina para tirar a mesma foto, certo? Na mesma posição, né? Em formato JPG já vai cair um monte. Obviamente, 16 megapixels é um absurdo, né? O tamanho dela. Sei lá, uma foto vai ter lá seus 10 megas, 12 megas, tá? Mas esse formato ele já está comprimido, correto?
Tem, então, dados que é possível fazer a compressão com perda, né? Se a gente tem esse tipo de formato, por exemplo, de foto, então é passível, é aceitável de ter isso daí. Arquivo MP3 é outro, tá? Hoje, basicamente, né, uma boa parte das músicas são em MP3. Por quê? Porque é um formato que reduziu muito a quantidade de bytes, né, de um arquivo, e para o nosso ouvido é difícil a gente detectar qual é essa perda. Só se o cara realmente tiver um ouvido bem apurado, ou se ele é da área da música, que ele vai conseguir. Mas depende da compressão, porque o MP3 tem várias tipo de... Exatamente. O razoável, que é o mais comum, por exemplo. 128. Exato. Não sei, se for o de 128, você consegue depurar? Se você comparar com 320, consegue. É gritante a diferença. Tá, que seja então de 320. O 320 ele quase chega a ser o Wave. E quanto seria um arquivo Wave e o MP3 de 320? Nossa, cara, um tem 20 MB e o outro tem 150 MB. Já comprime bastante, mesmo assim, né? Bem, então a diferença, né, é bem grande aí. O MP3, mesmo que tenha perda na qualidade, mesmo você ajustando lá o nível, né, ainda ele consegue comprimir bastante. Para a maioria das pessoas é passível aí. Isso daí tranquilamente consegue se trabalhar, né, com esse tipo de dado. Num banco de dados, a gente não permite que a compressão seja com perda, ou seja, tem que ter a compressão, mas a gente não pode perder o dado. Tá? Então, já é um dos requisitos para a gente ter compressão dentro de uma base de dados, né? No caso da compressão de dados, o principal recurso consumido quando buscamos eficiência no algoritmo é o processador do sistema. Para atingir melhores níveis de compressão, precisamos processar mais a mensagem. Por isso, isso porque é necessário criar estatísticas mais precisas, particulares àquela mensagem, porque precisamos implementar técnicas mais avançadas para a codificação da mensagem. Quando a gente tem esses algoritmos de compressão, o que consome muito é a parte do quê? Do processador, correto? Então, a gente vai ter esse problema de ter mais processamento, mas a gente vai ter o custo do quê? O benefício, na verdade, né? De ter essa parte de espaço, correto? Ter mais espaços em disco. Dependendo do algoritmo utilizado, pode haver também o consumo considerável de memória. Atenção, apesar de no disco físico, né, no nosso disco rígido, ele ser comprimido, na hora de ele trabalhar em memória, ele tem que estar descomprimido. Tá? Então ele não trabalha com o dado comprimido em memória RAM. Ele vai ter que descomprimir, trabalhar para depois, quando ele for para disco, fazer a compressão novamente. No caso da compressão com perda, a eficiência da compressão é determinada também pela tolerância em relação à variação entre a mensagem original e a final. Bom, em todos os casos, o conhecimento das características da mensagem do tipo de redundância que ocorre fundamental para atingirmos a melhor taxa de compressão, o menor custo. Ou seja, né, se a gente utilizar um algoritmo que comprima muito, certo? Legal. Ele vai realmente fazer o papel dele, mas em compensação, tá? A parte de processamento vai lá para cima. Se a gente utilizar um algoritmo que comprima pouco, tá? A parte de disco não vai afetar tanto, e o que acontece? O processador vai ficar lá mais tranquilo, né? O ideal é que a gente consiga achar um meio termo para isso daí. Qual é a compressão que nem onere tanto a parte do disco e nem onere tanto a parte de processador, tá? Que é difícil. Um sistema de gerenciamento de banco de dados não pode perder um único bit sequer em sua operação. Então é imediato dizer que um único tipo de compressão de dados é viável, ou seja, sem perda, o lossless, tá? O lossless, né? Ele precisa manipular a página de dados com informações referentes a tabelas, processando informações no menor intervalo de tempo possível. A gente vai ver aqui que o SQL tem alguns tipos de compressão.
nem todos vão servir para que a gente utilize dentro lá do nosso ambiente. A gente precisa ver qual é a característica do ambiente para a gente aplicar a compressão em cima. Tá? Existem casos que o SQL consegue reduzir bastante, mas vai depender, mais uma vez, do banco de dados. Eu já vi caso, por exemplo, de banco de dados de 1 tera ter uma redução aí para 300 gigas. Tá? 1 tera de banco é bastante. Só que assim, a característica dos dados eram parecidos, então é por isso que ele conseguiu. Tá? Teve banco de dados de 200 gigas, ele conseguiu reduzir para 160, 180 só. Não conseguiu fazer muita coisa. Por quê? As características dos dados não eram tão iguais assim. O algoritmo ele não conseguiu fazer tanta coisa. Tá? Bom, o que a gente tem então? Basicamente, os 4 tipos. Backup, tá? Esparsas, colunas aqui esparsas, compressão por linha e compressão por página. A compressão de backup a gente vai ver na hora que a gente for estudar realmente backup em cima disso daí. E dá uma diferença boa quando a gente aplica a compressão de dados em backup. Tá? Coluna esparsa, linha e coluna é o que a gente vai ver agora. Sempre a gente vai ter que analisar, tá? Se compensa ou não aplicar determinada compressão. Tá? Bom, quando a gente tem coluna, a primeira coisa, então, é aplicar compressão em cima de coluna. Apesar das colunas esparsas não serem normalmente citadas em artigos, né, de compressão, esse recurso implementa um tipo muito simples de compressão, porém extremamente eficiente, quando aplicado à massa de dados correta. Legal. Quando uma coluna é definida como esparsa, ou seja, é lá na coluna que a gente vai pegar e falar, olha, essa coluna é esparsa ou não. Por padrão, não é. Valores null simplesmente não ocupam espaço de armazenamento, independente do tipo de dado, independente do tipo da coluna. Um null, então, ocupa quanto? 0. Se eu tenho, por exemplo... Se não ocupa nada. Não é bem assim. O que acontece, pessoal? Já sabia isso. O que a gente faz? Por que ele está ocupando 4 bytes aqui? Tem que representar um. Na verdade, não é 4 bytes para todos os dados, pessoal. Se eu tenho um tipo de dado int, quanto vale um int? 8 bytes. 4 bytes. Tá? O big int ocupa 8. Beleza. Se o nosso tipo de dado é int e ele é null, no registro, pessoal, ele acaba ocupando 4 bytes. Ocupa todo o valor. Exatamente. Mais uma vez, olha a importância que a gente tem que dar quando a gente escolhe um tipo de dado para a coluna de uma tabela. Tá? Mesmo sendo null. Mesmo sendo null. Ele vai ocupar a quantidade de bytes do tipo de dado. É isso que ele está falando aqui. Ó. Quando uma coluna é definida esparsa, valores null simplesmente não ocupam espaço no armazenamento. Valores null simplesmente não ocupam espaço no armazenamento. Quando ela é definida como esparsa, independentemente da definição do tipo de coluna. É o tipo de compressão por coluna que o SQL dá aqui, ó. É a primeira opção, é um dos tipos. Correto? Agora aqui, ó, no entanto, para saber quais colunas contêm dados e quais estão preenchidas com null, se é preenchidas com null, é null, tá? São necessários 4 bytes extras para aquelas colunas que contêm alguma informação. Ou seja, né? Vamos supor que eu aplique esse esparso. Correto? Os valores que estiverem nulos lá dentro e o tipo da minha coluna já é um tipo esparso, ele começa a consumir 4 bytes a mais. Para cada linha da tabela. Supondo, então, que você tenha 1000 linhas de tabela e todas as linhas, né,
em determinada coluna esparsa seja nula. Ela vai começar a ocupar o que então? 1000 vezes 4 bytes. Correto? Então, a aplicação da coluna esparsa, a gente tem que analisar o quê? Essa coluna aqui tem mais nulo ou tem menos nulo? Se a minha coluna tiver a característica de tiver muito nulo, beleza, eu aplico a esparsa. Se a minha coluna não tiver muitos nulos e eu aplicar a esparse, ela começa a consumir mais dados do que se eu não tivesse aplicado. Correto? Geralmente a conta não é muito de 50 a 50, tá, pessoal? Geralmente eu tenho que ter mais colunas nulas, mais linhas nulas da determinada coluna para eu poder aplicar. Fique em torno aí dos seus 25, 30% a mais. Então, se eu tiver aí em torno de 70, 80% de registros, né, com aquela determinada coluna nula, aí beleza, eu já começo a pensar no esparso. Caso não, putz, realmente eu tenho que fazer conta para ver se vale a pena ou não. Correto? Ela é boa para quê? Um determinado dado tem nulo, tem muito nulo lá dentro. Então eu começo a economizar com o esparso. Caso não compensa utilizar esse cara aí. Entenderam mais ou menos a jogada de como é a utilização desse cara aqui, do sparse? O sparse, na verdade, é uma propriedade. Tá? A gente não viu antes, mas agora a gente vai estar vendo nessa parte de compressão. Tá? O conhecimento da natureza da informação é fundamental, pois ao mesmo tempo que ela utiliza colunas esparsas, em caso onde a maioria dos valores será nulo, pode trazer benefícios enormes. Então, beleza. A maioria das colunas sendo nula, é legal aplicar o sparse. Tá? Não essa relação de 50% a mais, mas uma relação de 70%, 80%. Declarar colunas como sparse sem critério pode levar a utilização de até mais espaço. Ou seja, se eu começar a aplicar sparse adoidado sem ver se as minhas colunas são nulas ou não, né, a maioria delas, eu começo a consumir mais bytes do que ela tradicionalmente. Tá? Bom, o que a gente tem aqui? Ó, criamos uma tabela sem sparse nenhum. Correto? Vamos pegar e vamos fazer a inserção de 10.000 linhas aqui, para essa tabela, sem sparse nenhum. Depois a gente vai ver o quê? Existe uma outra store procedure chamada spaced used, para ver quantos Ks essa tabela está aqui ocupando. Beleza? Vamos fazer esse primeiro cara aqui então. Ó. Arquivo abrir. File. Compressão. Tá. Ó, primeiro cara aqui então a gente vai estar criando, criar nessa tabela mesmo? Vai aqui mesmo. Tá, ó. Tabela normal, tá? Não tenho nada de coluna esparsa aqui, ó. Beleza? Criamos. Vamos fazer a inserção de 10.000 linhas nessa tabela aí que a gente acabou de criar. Todas elas contendo campo ali, ó. Campo 2, 3 e 4, campo 2, 3, 4 e 5. Porém, reparem que aqui, ó, eu tenho colunas nulas. Correto? Eu estou inserindo null explícito aqui. Ou seja, nesse campo 3, 4 e 5 não vai ter nada. Então, vai começar a rodar aqui a inserção. Posteriormente, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar essa store procedure aqui, ó. SP_space used e o nome da tabela, tabela sem sparse. Tá? Ela vai dar o que de resultado para a gente? Ela vai dar o resultado da quantidade de bytes que esse cara está consumindo. Isso daqui é uma store procedure de sistema também. A própria Microsoft já coloca lá para a gente utilizar. O quantos de megas, correto? Por exemplo, eu poderia estar utilizando para verificar que uma tabela tem. Tá? Então,
Ó, ele executou aqui as 10 mil linhas, beleza? Ou não? Já executou. Exec space, SP spaced used aqui, ó. Então, F5. Ó, essa tabela sem sparse, ela contém 10 mil linhas. Ela está utilizando 456K. Correto? Beleza. Existe aqui, então, aquelas colunas nulas. Todas as 10 mil, por exemplo, estão com campo 3, 4 e 5 nulos. Vocês concordam? Beleza. O que a gente vai fazer agora, então? Vamos agora simular isso daí, ó. A mesma tabela, basicamente. Só que agora, olha o que acontece. As colunas aqui, ó, 3, 4 e 5, elas estão como sparse. Estamos deixando ela como sparse aqui, ó. Beleza? O mesmo formato da tabela. Campo 1, 2, 3, 4, 5, com os mesmos tipos de dados e tamanhos. Só que a única diferença, sparse aqui, ó. Tá? Vamos pegar, então, aplicar a criação dessa coluna, ó, dessa tabela. Esse sparse aí você pode dar uma converter? Pode. Depois de ela criada, você consegue pegar e fazer com que ela fique sparse. Tá? Vamos fazer aqui, ó, a mesma inserção de dados que a gente tem, 10 mil linhas, tá? Mas em cima dessa tabela agora com sparse. 10 mil linhas, rodando. Leão da casa própria. Leão da casa própria do Silvio Santos. 10 mil linhas. Você não pode usar mais aí. 10 mil, não, tá certo. Nossa, fica pouco tempo. Legal, depende, obviamente, né, do processador. É só essas máquinas aqui. A minha também não é muito boa, não. Beleza, agora sim. Vamos executar esse cara aqui. Ah... Ó. Não, o meu é velhinho já, o meu é um Core i5 de segunda geração, já tá bem sossegado. Mas enfim. Ó, a tabela com sparse, o que ela tá gerando aqui? 440K. Quanto tinha dado anterior? 500 e pouco? Vamos conferir as duas que estão aqui, né? Ó. Vamos pegar esse cara aqui, o resultado da tabela sem sparse e executar. Né, ó. Uma deu 520 e a outra deu 456. Beleza, já ajudou alguma coisa? Ah, não, é esse cara aqui, ó. É o data, tá? Que a gente tem que ver. Uma deu 456 e a outra 440. Resolveu muita coisa? No mundo de 10 mil linhas, pessoal, reduziu pouquíssima coisa, tá? Compensaria, então, a gente deixar ela com sparse? Aí analisar, tá? Nesse caso aqui, como foi pouca, não. Tá? Mas lembrando, no mundo real, teria lá linhas que seriam preenchidas e linhas que não fossem preenchidas. Tá? Aqui ele pegou e realmente economizou essa quantidade de bytes só, tá? Por 10 mil linhas, entre aspas, que a gente tem aí. Legal, mas a gente já tem um tipo de compressão, correto? Vamos fazer a aplicação agora o que, ó? Uma tabela aqui, ó, de dados sem sparse com dados. Então a gente vai fazer agora a criação dessa tabela e vamos fazer inserção de dados nela, ó. Em vez de eu deixar nulos campos, a gente vai colocar dados nesses campos aqui, ó. Correto? Justamente para a gente simular o quê? Um erro agora. E vamos aplicar o quê? Acho que aqui nem precisava, né, eu fazer esse exemplo, mas tudo bem.
Já para a gente ver, na verdade, só o tamanho, só para fazer essa comparação. Tá? Fazendo ela errado, ela vai fazer mesmo. Mas aqui, pessoal, nesse primeiro exemplo, agora, tá, ó, tabela sem esparse com dados, o que a gente vai ter? Uma tabela normal, sem esparse nenhum, ó. A única coisa que a gente vai ter, dados dentro das colunas. Só isso, tá? Então, aplicamos aqui, ó, criamos, fazemos a inserção mais uma vez de 10.000 linhas, todas com dados agora, ó. Correto? Verificamos qual é a quantidade de dados utilizada. Inserção aqui, ó. Eita máquina. Tá virtual. Beleza. Ó, esse cara aqui ele já tem dados de quanto? 632K, tá? Aplicando agora erradamente, né? A gente está falando que essas colunas aqui são esparsas. Só que a gente vai inserir dado nesse cara aí, ó. Tá? Então, criar a tabela, ó, com coluna esparse, inserir dados na coluna esparse. Com dado ainda? Exatamente. E a gente vai ver o resultado. Vou até copiar aquele cara. Se eu tiver armazenado arquivo de foto, áudio, sei lá, coisa que assim, como é que faz a conversão? Cara, eu acho que esse coluna esparse para tipo de dado binário ele não deixa se fazer. Mas ele tem tipo de conversão? Não, é binário para ele, cara. Não vai ter, não. E se ele é um site que fala lá, agora não sei se é uma aplicação. Não, é a parte da aplicação que faz isso daí. Ele faz uma compressão, né? Quando ele geralmente está trabalhando hoje com arquivo binário, os caras não trabalham mais com banco de dados relacional, os caras estão trabalhando muito com NoSQL agora, né? O NoSQL ele consegue quebrar isso daí e tal. Eu não tenho muito conhecimento, não. Porque assim, uma imagem você comprimir uma vez porque a validade fica pequena. Então, o banco ele não faz esse tipo de compressão justamente por quê? Porque ele não pode perder dado, tá? Ele não permite você perder dado, tá? Então, acredito eu que seja a aplicação que faça isso daí. O banco em si, ele não deixaria. Não. Ó, fazendo essa comparação agora com os dados aqui, ó. O que a gente tem aqui? Isso daqui é a nossa tabela normal com dados, correto? Sem esparse. Olha isso daqui agora. Eu tenho colunas esparse, porém, ela tem dados. Ela começa a consumir mais dados do que a própria tabela normal. Tá? Então, aplicar isso daí em colunas que tem bastante dado é uma fria, né? Ele começa a consumir mais dados do que você não aplicando compressão nenhuma. Tem que tomar cuidado. Além, né, de estar consumindo mais dados, a gente não pode esquecer, é compressão. Se tem compressão, vai se consumir mais processador. Isso sem dúvida nenhuma. Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado nessa parte aí. Na hora de a gente analisar o cenário, tem que ir lá fazer count, certo? Nas suas linhas que seja igual a nula aquela coluna. Tem que ver quantas são não nulas e verificar, né? Qual é a porcentagem lá que está tendo nula ou não nula. Correto? Por quê? Porque a gente tem esse problema aí. Tá? Ajuda bem. Quando aplicado certo, ajuda muito bem. Tá? Mas aplicou ela errado, ela vai começar a consumir recurso a mais aí. Exatamente. Fora o processamento. Tradução tem que ser estagiário. Tem que saber, né? Bom, vamos lá, pessoal.
Ó, aqui tem uma observação, que é o que a gente até tinha comentado. Você não pode aplicar a propriedade sparse em colunas da propriedade row GUID call. Lembram-se dela, que ele cria lá aquele GUID enorme? Esse cara a gente não consegue aplicar o sparse, tá? Ou identity. Se você tem uma coluna do tipo com a propriedade identity, já era, você também não consegue criar, tá? Olha os tipos aqui, ó. Text, ntext, image, timestamp, geograph, certo? Geometry, ou tipos definidos por usuário. Também nenhum você não consegue pegar e aplicar sparse, tá? Var binary aqui, ó, de max, propriedade file stream, já era, né? Ó. Uma coluna calculada com uma regra padrão de vínculo a ela, também não dá. Colunas que fazem parte de um índice clusterizado ou de uma chave primária, também não dá. Valor por chave primária já era, né? Não tem nem como, por quê? Aí é aplicar errado mesmo, porque a chave primária por padrão já não vai ser nulo. Então você vai estar aplicando errado. Você vai estar fazendo uma besteira enorme, né? E ele também já não deixa fazer isso. Coluna dentro de uma instrução alter table. Uma coluna? Aqui eu não entendi muito bem, não. Uma coluna, você não consegue aplicar a coluna sparse. Uma coluna dentro de uma instrução alter table. Eu acho que ele não deixa dar uma alter table e colocar o sparse. Cara, não tem muito sentido isso. Por quê? Porque se ele é um tipo de compressão, teoricamente você só vai usar com você vai conseguir saber essa estatística só depois que a tabela estiver em uso, senão... Vou fazer um estudo fudido. Tem que ver, tirar a estatística antes. Isso daqui... Tenta dar um alter table em algum lugar. Vamos ver aqui, ó, como faz essa parte, né? Se eu tenho essa tabela aqui, ó, já ela é not null, né? Alter table, alter column. A coluna é esse cara aqui. Sparse. Sparse. É que agora tem 10.000 linhas, né? Cannot create a sparse column 2 in table tal, because the option type tipo de dado não... porque é especificado ou não válido. A sparse... Você pode colocar o sparse ou não? Cara, poderia, hein? Tenta colocar aqui no texto. Tá sem sparse, muda só o nome da... Cadê? Vou pegar essa outra tabela aqui então, ó. Deixa eu copiar esse cara aqui. Campo 2, campo 3, né? Campo 3, ele tem um varchar de 50. Eu vou deixar ele como not null, não. Vou deixar só como sparse. Vamos ver. Ele deixa, cara. Pode ser not null, mas tendo uma tabela já criada, ele tem que deixar. Não tem sentido ele não deixar, não. Porque você só vai saber desse dado depois que ela já tiver dado, né? Você vai saber dessa estatística só depois que ele tiver dado. Esse cara aqui, uma coluna dentro de uma instrução alter table. Uma coluna dentro de uma instrução. Eu vou tirar até isso daqui. Talvez se você fosse mudar de parâmetro, marchar, se fosse colocar só o char, por exemplo. Se você alterar realmente a propriedade da... Cara, mas aí você teria que fazer 2 trabalhos. Primeiro fazer a alteração para depois transformar ele em sparse, né? Não, mas fala assim. Sim.
Mas às vezes, durante a alteração você já colocar seus cards. Talvez, sei lá, vou colocar aqui um N char, por exemplo, de 51. É que é tipo compatível também, não vai dar muita diferença. Eu teria que ver os outros tipos. Eu não me recordo por que eu coloquei isso daqui, não. Provavelmente tem alguma coisa na documentação para eu ter colocado isso daqui, mas... Aí, qual que é a pegadinha aí? Agora o porquê mesmo, não estou sabendo. Enfim, eu vou dar uma olhada para ver o que pode ser isso daqui, essa última coisa. Tá? Pessoal, eu vou terminar por aqui, a gente vai começar depois na aula que vem essa parte da compressão aplicada à tabela. Tá? Senão, não vai dar tempo de a gente terminar esse assunto. Beleza aí, pessoal?